todos. E hoje nós vamos falar a respeito de espírito, perispírito e corpo, né? Corpo físico. E realmente isso é importante, porque isso explica uma série de fatos, uma série de coisas que até então a gente desconhece, né? Sem conhecer esses corpos, sem saber exatamente como essas coisas funcionam. Então nós vamos primeiro falar a respeito do corpo físico, né? Quando reencarnamos, quando voltamos à Terra, né? Nós entramos num processo novo, né? Nós vamos estar retornando com o mesmo ser, porém em um corpo diferente. A reencarnação quer dizer exatamente isso. Encarnar é nascer um novo corpo, né? Esse corpo ele é gerado nas entranhas de nossa mãe, né? No útero, né? Então esse corpo é gerado, né? Acontece que quando começa todo o processo gestacional, quando começa realmente toda a formação desse novo corpo, o espírito já está ligado a ele, né? O espírito passa a se ligar a esse processo todo desde a concepção. A partir da concepção, o espírito já está ligado àquele processo e acompanha aquele processo, né? E vivencia todos os instantes da nova encarnação. Ali no útero da mãe, né? O ser recebe todos os benefícios relacionados com a vitalidade da mãe, né? Tudo o que diz respeito à vitalidade ele está recebendo da mãe. Por exemplo, toda a energia, né, que é repassada ao novo ser, né, é trazido da mãe. Por exemplo, nós usufruímos do duplo etéreo da mãe. Nós usufruímos de todas as energias, todas as vitalidades que vêm da mãe, né? Então, portanto, ali está apenas se desenvolvendo a matéria, está se organizando a matéria. Até então, o perispírito também está sendo organizado, né? O perispírito também está sendo desenvolvido. À medida que o perispírito se desenvolve, o corpo se desenvolve também, né? Então é natural, às vezes, no ultrassom, através de imagens, você falar, ainda não se formou os dedinhos, ainda não está formado o rosto, ainda não está formado, porque realmente, à medida que o perispírito vai se desenvolvendo, o corpo vai se desenvolvendo também, porque é o perispírito que dá forma ao corpo, né? Então é importante que ele se desenvolva primeiro e que faça esse desenvolvimento de uma forma íntegra, né? Tá? Então isso vai acontecer. Se o perispírito porventura foi lesado em vidas passadas por alguma razão, naquele momento aquilo aparece, né? Naquele momento aquilo vai influir na formação do novo corpo, né? Ou uma falta de algum membro, ou trazendo alguma sequela, né? Na organização do novo corpo. Então o corpo vai se desenvolvendo e quando esse corpo é lançado, quando é rompido o cordão umbilical, aí então, a partir dali, além do corpo, do perispírito, é realmente desenvolvido o duplo etéreo, né? E então nós vamos falar do perispírito e do duplo etéreo. Falamos do corpo. Alguém tem alguma pergunta a respeito da formação do corpo? Eu queria fazer uma pergunta.
gestação do perispírito, né? O perispírito fica junto ao útero da mãe, junto à formação da criança. E o espírito nesse tempo, quando ele recebeu aquela redução perispiritual, mas ele não está acompanhando o desenvolvimento disso? Não, esse é desde o princípio que o espírito acompanha todo o processo. O espírito está presente de momento a momento, de fase em fase. Ele está acompanhando aquilo porque ele está até mesmo elaborando e planejando a sua nova existência. Tá? Ali ele tem uma participação direta, ele organiza as coisas, tá? Ele define situações. Tá? Quer dizer, não é nada assim tipo imposta, tá? Não há imposição alguma. Grande parte da organização, da forma física, dos sentimentos, tudo isso o espírito mesmo elabora. Tá? Que nem, por exemplo, naquela fase gestacional, ele tem assim, uma simpatia muito grande com o avô, com o pai, com pessoas que ele assimila aquela simpatia, tá? E ele traz características muito próximas, muito parecidas com aquela pessoa a quem ele tem esse elo de simpatia, né? Então tudo isso é acompanhado de perto. O espírito está presente a cada momento em que o perispírito se desenvolve e o corpo começa a aparecer. Tá bom? Tá bom. Elas podem se manifestar no ato do nascimento ou ao longo da vida, sem sequelas na hora da formação de um corpo? Se são sequelas expiatórias, kármicas, é ali que aparece, né? Então é naquele momento que as coisas começam a acontecer, né? Porque surge daquele momento, né? No momento da elaboração, da organização, tá? do novo corpo, né? Realmente naquela hora é o momento em que se faz uma configuração genética, né? Então ali fica estabelecido realmente ajustes e reajustes, né? E isso é que acaba fazendo parte deste complexo mente-corpo, né? Existe uma ciência que estuda esse tipo de fato, né? Que é conhecida como estequiogenética, né? Estéquio, que é a parte da química que investiga as proporções, né? Ligadas à parte da formação, da constituição da matéria, tá? E é importante que se diga que o perispírito se forma com propriedades materiais do mundo em que ele vai encarnar, né? Então ele se utiliza de componentes próprios da organização planetária, né? E genética, que é o ramo da biologia, que estuda as leis, né? Dos caracteres, né? Ligados até mesmo à hereditariedade e tudo mais, tá bom? Eu tenho duas perguntas. Uma delas assim, o espírito que ele está próximo, né, vivenciando tudo aquilo, ele já não tem mais a recordação das vidas passadas nesse estágio. Né? Não, tem, ele ainda tem, ele é lúcido, né, da sua vida espiritual, né? Ele ainda traz todas as recordações, as vivências da espiritualidade, né? Ele está começando a dar os primeiros passos para poder entrar na nova existência, tá? Então, por isso ele tem. Por isso, Cláudio, ele pode estar participando dessa organização, dessa formação, desse desenvolvimento, né? Ele pode estar tendo opções, né? Certo? Porque ele ainda está em condições de espírito, não de alma, né? Quer dizer, ele não está
tão ligado à matéria assim. Então isso, na verdade, a segunda pergunta tem um pouco de ligação com a primeira. Então, realmente ele não está, porque hoje a gente normalmente se sente dentro do corpo, né? Ele ainda não tem, ele não está dentro do corpo, ele está próximo, ele está acompanhando, mas ele realmente não está. Ele ainda está na condição de espírito, né? Ele não está somatizado. A partir do momento que ele somatiza, ele já é conhecido por alma, né? O espírito encarnado. E a somatização finaliza esse processo realmente só quando tem a primeira inspiração do bebê fora do mundo. Então, o rompimento do cordão já deixa claro duas vidas, né? Certo? Quer dizer, a partir daí, realmente, rompe-se esse elo, né? Então ele passa a viver por ele, entendeu? Tá? Quer dizer, é uma nova vida, mas enquanto ele está no útero da mãe, está sendo gerado, quem dá toda a energia, toda a vitalidade é a mãe, né? De tudo e por tudo, tanto materialmente como espiritualmente. Bom. Boa noite. Quer dizer, então o espírito ele vai determinar se aquele feto, né, que vai ser gerado vai receber uma deformação física? Exato. Isso tudo está estabelecido pelo sentimento que o espírito traz, né? Se o espírito traz um sentimento de culpa, isso repercute na parte material, tá? Porque ele precisa ressarcir, ele precisa aprender, ele precisa fazer diferente, ele precisa realmente resgatar aquilo, tá? Para poder ter novamente aquilo reparado, né? Vamos hipoteticamente que ele cometeu um suicídio, tá? Ele traz esse sentimento de culpa com ele muito grande, tá? E isso realmente acaba provocando na área afetada, se for na cabeça, se for no peito, né? Na área afetada, um bloqueio, né? Ali existe um bloqueio, né? Então isso ele vai nascer com esse bloqueio, porque realmente isso é uma emanação dele, é um sentimento dele, é uma necessidade dele de reparar aquilo, né? É tipo, eu preciso voltar para fazer diferente, tá? Eu preciso voltar para me retratar, eu preciso voltar para poder recuperar, tá? Refazer. Então é o sentimento dele que acaba se manifestando naquela área, naquele ponto e assim por diante. Tá? Bom, então agora nós vamos falar propriamente dito do perispírito. Falamos do corpo, tá? Então esse processo todo foi acompanhado pelo espírito e ele foi se desenvolvendo, consequentemente o perispírito foi se formando e o corpo foi acompanhando essa formação, porque é o perispírito que dá forma ao corpo, tá? Certo? Então, o momento do nascimento, né? Rompe-se o cordão umbilical, duas vidas, passa a existir realmente uma vida nova, uma vida única, tá? Então, a partir dali, as coisas passam a ser diferentes. Naquele momento, começa a se constituir o duplo etéreo. O que é o duplo etéreo? O duplo etéreo aquele corpo, né? Ou seja, a própria palavra diz duplo etéreo, né? Feito de uma matéria etérea, consequentemente é a duplificação do perispírito, né? É a duplificação do perispírito, não com as mesmas propriedades, mas é a duplificação, é uma extensão do perispírito. Não vamos usar tanto a duplificação, mas a extensão. Quer ver uma coisa, Cláudio? Sabe aquela junta que coloca nas carcaças de motor? Não sei se ainda coloca, né? Eu tenho que colocar, né? Então, exatamente, o duplo etéreo é aquela junta, né?
entre uma carcaça e outra, certo? Tá? Então isso é o duplo etéreo. O duplo etéreo, no duplo etéreo está localizados os chakras, os centros de força, tá? Nessa extensão do perispírito, né? Então no duplo etéreo estão os chakras. O duplo etéreo, ele fica completamente assim, magnetizado, né? Ele fica energizado, né? Ele tem realmente uma capacidade energética muito grande. Ele mantém essa energia ali. Então, ele tanto repassa o corpo, né, essa emanação energética, esses fluidos magnéticos, como ele capta do corpo aquilo que o corpo não consegue segurar. Né? Então, vamos que a pessoa causou um dano no corpo, né, e realmente o corpo, por si só, não aguentou, não conseguiu segurar, isso vai para o duplo etéreo, consequentemente atinge o perispírito. Né? Então vamos falar, por exemplo, uma questão do alcoolismo. Né? A pessoa que é um alcoolista inveterado, né? Ele acaba prejudicando o seu organismo, as suas partes íntimas, né? Na sua maioria é a parte hepática, né? Vem a cirrose e tal, e o corpo não segura, né? Então isso repassa para o perispírito. Numa nova encarnação, a pessoa vem com uma tendência, primeiro, ele não suporta cheiro de álcool. Segundo, ele tem problemas hepáticos graves, né? A gente chega até o ponto de duvidar que ele não é um alcoolista. Mas você tem certeza que não tem? Né? Tá? Porque todos os seus sintomas correspondem a uma cirrose ou um tipo de caso de alcoolismo, né? Então, ela realmente acaba trazendo essa sequela, tá? Por não ter sido controlado no corpo físico. Então, esse duplo etéreo recebe essa carga, quando pode, ele dilui, mas na sua maioria acaba atingindo o perispírito e isso afeta o perispírito também, né? Posso interromper, porque eu não entendi muito bem. Você falou da questão da junta, né? Não, mas assim, o duplo etérico ele junta o corpo com o perispírito. Ele é uma interface entre o corpo e o perispírito. Bom, aí é ele que se vai passar do corpo para o perispírito, vai passar obrigatoriamente, tanto do corpo físico para com o corpo espiritual, o perispírito é um corpo espiritual, né? Então existe essa interface, né? Existe o duplo etéreo que faz realmente esta filtragem, ele filtra, né, aquilo que ele pode, tá? E emana, quer dizer, ele está constantemente dando manutenção, né, ao nosso corpo através daquela energia que está lá armazenada, né?